Olá, pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e hoje vamos falar sobre a mecânica celeste dos planetas. Vamos entender isso melhor. Hoje, é fácil você entender que o Sol está no centro do nosso sistema solar, ou seja, aprendemos na escola, nos livros, na internet e etc. Mas imagine por um momento em que você não soubesse. Imagine em um tempo em que não houvesse uma explicação concreta para os fenômenos que observamos no céu, ou seja, o movimento dos corpos celestes. As estrelas, por exemplo, se movem através do céu da mesma forma, dia após dia, mês após mês e ano após ano. E foi observando esta regularidade das estrelas que os homens da antiguidade, principalmente os gregos e os egípcios, eles foram os primeiros a medir o tempo e os primeiros a criar os calendários da época, a qual era fundamental para a agricultura da sua época, não é isso? Nesse mesmo período, eles construíram os primeiros modelos cosmológicos para explicar o início da evolução do universo, além do movimento dos próprios astros celestes. Um dos modelos que mais se destacou foi o de Aristóteles, também conhecido como sistema geocêntrico. Este modelo criado por Aristóteles, o geocêntrico, onde ele tentava explicar o movimento dos astros, tendo como princípio básico de que a Terra estava parada no centro do universo e que todos os demais corpos celestes estavam orbitando ao seu redor. Afinal, você já deve ter percebido que todo o dia o Sol nasce no leste e se põe no oeste, não é isso? Isso nos dá uma impressão de que realmente o Sol está se movimentando ao redor da Terra. Então, isso não é tão absurdo assim, ou seja, pensar dessa forma. Isso faz sentido para as circunstâncias da sua época. Bom, apesar de conseguir explicar quase todos os movimentos vistos no céu, o sistema geocêntrico não conseguia explicar o movimento retrógrado que algumas estrelas faziam. Ou seja, essas estrelas errantes ou planetas recebiam esse nome devido ao movimento irregular que elas faziam durante o ano. Mas como assim, Márcio? Vejam bem, olha só. Se você olhar para o planeta no céu todo dia e no mesmo horário, você vai perceber que cada dia este planeta vai estar em uma posição diferente. Até aí, tudo normal, pois o modelo geocêntrico diz que os corpos celestes giram ao redor da Terra. Então, este movimento seria um movimento comum deste planeta, vamos dizer nestes termos, né? Porém, pessoal, à medida que os dias vão passando, ele percebeu que o seu sentido começou a fazer de forma contrária ao seu início de movimento, ou seja, um movimento chamado retrógrado. Então, ao passar por alguns dias, ele percebeu que este corpo celeste volta à sua trajetória comum dele, ou seja, um movimento para frente e depois retrógrado. Depois para frente, retrógrado e etc. Ele vai fazendo este movimento no céu. Este movimento irregular no céu é totalmente contrário ao pensamento de Aristóteles. Afinal, segundo Aristóteles, todos os corpos celestes deveriam orbitar ao redor da Terra com a trajetória circular e bem definida. Além disso, os planetas deveriam orbitar ao redor da Terra com uma velocidade constante. E como sabemos, isso não é uma forma correta. Então, muitos pensadores da sua época tentaram solucionar este problema da trajetória dos planetas. Dentre todos que argumentaram, o que mais se destacou foi o matemático de Alexandria, Cláudio Ptolomeu.
onde ele conseguiu corrigir os diversos problemas do modelo aristotélico, incluindo o da órbita dos planetas. O grande mérito de Ptolomeu, que eu gosto de dizer assim, né, foi de se ter baseado nas ideias de Aristóteles e ter usado as tabelas de observações babilônicas para construir um sistema matemático que conseguisse descrever perfeitamente os movimentos do céu. Sendo assim, o seu modelo utilizou-se a ideia de que os planetas orbitavam em pequenos círculos chamados de epiciclos, e que estes círculos é que orbitavam ao redor do planeta. Além dos epiciclos, Ptolomeu produziu outros modelos como o equante e o deferente. Bom, meus queridos, apesar de ser um pouco confuso, o modelo de Ptolomeu realmente funcionava. E foi muito importante na Idade Média, e inclusive para as grandes navegações. Porém, há 14 séculos depois, esses artifícios matemáticos utilizados por Ptolomeu acabou incomodando um sacerdote católico chamado Nicolau Copérnico. Logo, ele propôs um novo modelo chamado de sistema heliocêntrico. O que chamou a atenção de Copérnico foi o fato de que era o epiciclo que se movia com a velocidade constante ao redor da Terra, e não o planeta em si. Isso ia contra as ideias de Aristóteles. Sendo assim, em 1543, Copérnico publicou um livro chamado Das Revoluções das Esferas Celestes. E foi neste trabalho que Copérnico apresentou o modelo planetário que ficou conhecido como sistema heliocêntrico. Hélio, Sol, cêntrico, no centro, ou seja, o Sol no centro do universo. O bacana de tudo isso é que o trabalho de Copérnico não seria algo tão revolucionário assim. Ele pôde ser considerado o retorno antigo de uma astronomia matemática grega, que tentou explicar os movimentos desses planetas. O que diferenciava o trabalho feito por Copérnico e o de Ptolomeu é que Copérnico colocou o Sol no centro do universo e não a Terra. Sendo assim, todos os corpos celestes, incluindo a própria Terra, estariam orbitando ao redor do Sol. Apesar de não ser algo tão revolucionário, o grande feito de Copérnico é que ele abriu caminho para os seus diversos seguidores, como Kepler, Galileu Galilei e Isaac Newton. Como sabemos, Kepler desenvolveu 3 leis planetárias que conseguia desenvolver a órbita dos planetas e, além disso, ele rompeu com as ideias de que as órbitas deveriam ser circulares. Porque, segundo as ideias de Kepler, as órbitas da qual eles pensavam que eram circulares, né, na verdade, elas eram elípticas, que o Sol não estaria no centro, e sim em um dos focos dessa elipse. Galileu Galilei, observando o trabalho de Copérnico e com as ideias de Kepler, ele aperfeiçoou utilizando um telescópio capaz de observar as coisas que não era possível ver a olho nu, incluindo as luas de Júpiter. Para Galileu, se existisse outros corpos que não orbitavam a Terra, então a Terra não seria um astro privilegiado, do qual tudo deveria orbitar ao seu redor. Com essas ideias, Galileu defendeu o pensamento de Copérnico no modelo heliocêntrico até o fim de sua vida. Porém, ele teve de negar o seu trabalho em 1616 e foi condenado pela Inquisição por defender um modelo heliocêntrico e dentre outras coisas. Então, Galileu foi condenado a uma prisão domiciliar. Cabe então, pessoal, a Isaac Newton desenvolver uma física capaz de explicar como a Terra e os demais planetas orbitavam o Sol. De acordo com as suas leis, todos os corpos que possuem massa sofrem uma atração entre si.
algo atualmente que chamamos de atração gravitacional. As leis de Newton ainda diziam que quanto mais perto do Sol estiver o planeta, maior será a sua velocidade orbital. Sendo assim, maior será a sua atração gravitacional entre o planeta e o Sol. Depois de tanto trabalho para se chegar a um modelo heliocêntrico, ele não foi aceito assim de imediato. Ainda teve muito debate e discussão para ser aceito entre os defensores do geocêntrico e do heliocêntrico, para que este modelo fosse aceito nessa disputa entre os seus defensores das duas partes. É interessante a gente falar também que o modelo geocêntrico é errado e o heliocêntrico é o correto, mas sim que os dois estão de acordo com a sua época, já que a ciência é uma coisa transitória, né? Ou seja, que pode mudar a qualquer momento. Então, meus queridos, hoje aprendemos um pouco sobre o sistema geocêntrico e heliocêntrico, ou seja, toda essa transitória para se chegar a um conceito do modelo heliocêntrico que nós temos hoje. Espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e lembrando, isso é física!